se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Dama da Lapa. As noites da Lapa sempre foram conhecidas pela mistura de boemia, música e decadência. Entre bares lotados e risadas embriagadas, também se sussurrava uma lenda que ninguém ousava investigar a fundo. Era a história da Dama da Lapa, uma figura que aparecia nas madrugadas, trajando roupas de época, sempre perto dos arcos. Diziam que era bela, de uma beleza sombria que atraía os incautos. Seu vestido branco se destacava na escuridão, mas seus olhos eram poços de vazio, negros como a própria noite. Quem a seguia, nunca mais era visto. Alguns afirmavam que a dama chamava os homens para acompanhá-la em um passeio, prometendo uma noite inesquecível. Outros relatavam que bastava apenas cruzar seu olhar para sentir o corpo gelar e as pernas falharem. Havia quem acreditasse que ela era uma antiga cortesã da região, morta de forma violenta em um dos becos escuros da Lapa, condenada a vagar eternamente, seduzindo e arrastando para a morte aqueles que cruzassem seu caminho. Os moradores antigos falavam com medo, baixando a voz sempre que o assunto surgia. Os mais jovens, incrédulos, se divertiam com a lenda, até que uma série de desaparecimentos começou a mudar o tom das conversas. De repente, histórias de homens que sumiam depois de sair sozinhos à noite se tornaram comuns. Nenhuma testemunha, nenhum rastro. Apenas o silêncio e o medo crescendo a cada novo caso. Policiais chegaram a patrulhar a região, mas nada encontraram além de relatos desencontrados. No entanto, entre bêbados e músicos, a mesma descrição sempre surgia: uma mulher elegante, pálida, de vestido longo e branco, caminhando sob os arcos. E assim, a Dama da Lapa deixou de ser apenas uma lenda para se tornar uma ameaça real, temida até pelos mais céticos. Certa madrugada, um grupo de amigos saiu de um bar após horas de música e bebida. Entre eles estava Eduardo, que ria alto, zombando da história que um músico lhes contará sobre a aparição da dama. Fantasma na Lapa? Debochou ele, acendendo um cigarro. Isso é invenção para turista. Os amigos riram, mas um deles, Marcelo, pediu que não brincassem com aquilo. Sua avó havia morado na região e jurava ter visto a mulher em uma noite de lua cheia. Eduardo apenas gargalhou mais alto. Ao atravessar a rua em direção aos arcos, o riso de Eduardo morreu na garganta. Entre as sombras, uma figura feminina surgia, alta, graciosa, com o vestido esvoaçante como se fosse movido pelo vento inexistente. Ela parou sob a luz fraca de um poste e encarou o grupo. Seus olhos, mesmo à distância, pareciam brilhar com uma escuridão impossível. Eduardo, tomado por uma estranha coragem ou loucura, se adiantou. "Olha só, a tal dama!" gritou, caminhando até ela. Os amigos o chamaram de volta, mas ele ignorou. A mulher sorriu levemente, um sorriso frio que não chegava aos olhos. Eduardo estendeu a mão, como se convidasse a estranha para dançar. Ela não falou nada, apenas virou-se lentamente e começou a andar em direção a um beco lateral. Sem hesitar, ele a seguiu. Os amigos ficaram paralisados. Nenhum deles ousou correr atrás. Apenas ouviram o som dos passos diminuindo até se misturarem ao silêncio da madrugada. Eduardo nunca mais foi visto. Os jornais noticiaram o desaparecimento, mas o caso foi tratado como mais um jovem que se perdeu na noite carioca. Só que seus amigos sabiam a verdade e nunca mais voltaram a Lapa após aquele dia. A história correu entre músicos, garçons e moradores. A cada boca que repetia, mais detalhes surgiam. A dama só aparecia para quem desafiava a sua existência, seu toque era como gelo queimando a pele, e aqueles que a seguiam eram levados para um lugar de onde não havia retorno. Alguns diziam que, à noite, era possível ouvir gemidos e gritos abafados vindos dos becos. Outros afirmavam que já tinham visto sombras se contorcendo nas paredes, como se almas aprisionadas tentassem escapar. Os guias turísticos evitavam falar da lenda, mas os moradores juravam que cada desaparecimento era mais um tributo cobrado pela entidade. E que, quanto mais esquecida ela fosse, mais forte se tornava sua presença. No entanto, havia quem tentasse enfrentá-la. Um homem conhecido apenas como Seu Jorge, um antigo morador, dizia ter sobrevivido a um encontro com a dama.
ele se refugiara em uma igreja próxima, rezando até amanhecer, enquanto ouvia a voz doce e sedutora dela chamando por seu nome. Seu Jorge alertava a todos: não olhem nos olhos dela, não a sigam, e nunca respondam ao chamado. Pois a voz da dama era capaz de enfeitiçar até os mais devotos. Mas poucos davam ouvidos. O brilho da Lapa, com suas luzes e festas, sempre abafava os avisos. Até que outro desaparecimento trouxe o pânico de volta. Dessa vez, foi um turista estrangeiro, cujo corpo nunca foi encontrado. Apenas um casaco abandonado próximo aos arcos e marcas estranhas no chão, como arranhões. As autoridades começaram a reforçar a segurança, mas nada conseguia deter a sombra da dama. Ela surgia quando queria, em silêncio, ignorando a presença dos homens fardados. Os relatos se tornavam mais sinistros, alguns diziam que ela podia atravessar paredes, outros garantiam que sua boca, ao sorrir, se abria além do natural, revelando dentes finos e longos. Câmeras de vigilância chegaram a capturar imagens borradas de uma figura branca atravessando becos, mas nada nítido o suficiente. Ainda assim, investigadores mais atentos admitiam que algo fora do comum acontecia ali. Um padre foi chamado para realizar uma bênção na região. Durante a cerimônia, moradores relataram ouvir risadas femininas ecoando nos arcos. O padre, pálido, afirmou sentir uma presença maligna, antiga e incontrolável. Alguns acreditavam que a Dama da Lapa não era apenas uma alma penada, mas uma entidade faminta, alimentando-se do medo e das vidas ceifadas. Um espírito que se fortalecia com cada novo desaparecimento. Naquela noite, mesmo com a presença policial, uma jovem também desapareceu. O detalhe assustador era que, desta vez, não foi alguém que a provocou ou seguiu por vontade própria. Testemunhas juraram que ela simplesmente foi arrastada para dentro da escuridão, como se mãos invisíveis a puxassem. O terror se espalhou como fogo. Os bares começaram a esvaziar mais cedo. A boemia da Lapa perdia espaço para a sensação sufocante de que a morte caminhava entre os vivos. E sob os arcos, em noites silenciosas, alguns diziam ver o vestido branco flutuando ao vento, aguardando a próxima vítima. Com o tempo, a Lapa se transformou em palco de duas realidades: a alegria barulhenta dos que fingiam não acreditar e o medo constante dos que sabiam da verdade. A Dama da Lapa nunca deixou de aparecer. Alguns grupos tentaram investigar mais a fundo, acreditando que encontrar sua história traria a chave para detê-la. Descobriram registros antigos de uma mulher assassinada brutalmente no século XIX, cujo corpo fora deixado em um beco próximo. Seu nome, Maria das Dores, fora apagado com o tempo, mas seu espírito jamais descansara. O que ninguém sabia era que a cada nova vítima, a dama se tornava mais visível, mais sólida. Já não era apenas um vulto branco. Agora, podia ser confundida com qualquer mulher caminhando pela noite. Isso a tornava ainda mais perigosa. As pessoas que sumiram jamais foram encontradas, e os poucos que diziam ter visto a dama de perto jamais voltaram a ser os mesmos. Passavam o resto da vida atormentados, murmurando coisas sem sentido e evitando sair de casa à noite. A polícia abandonou a investigação, tratando os casos como acidentes ou desaparecimentos sem solução. Mas os moradores antigos sabiam, enquanto a Lapa tivesse vida, a dama continuaria a cobrar seu preço. Ainda hoje, há quem evite passar sozinho pelos arcos após a meia-noite. Os que ousam arriscar dizem sentir calafrios, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. E, vez ou outra, uma nova vítima desaparece sem deixar rastro. O vestido branco continua surgindo entre as sombras, iluminado pela lua, chamando os incautos para um destino sem retorno. A Dama da Lapa permanece, eterna, bela e aterrorizante, guardiã macabra da noite carioca. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.